Saudações, amigos. Eu vou ler um texto do Pasolini, Pier Paolo Pasolini, grande diretor italiano de cinema, escritor, pintor, poeta. Dedico a Bruna, minha amiga, esse texto, esse vídeo. Bruna Ravache. Beijo, Bruna. Beijo grande no seu coração. Então, A Droga, uma verdadeira tragédia italiana. É um artigo do jornal... É um artigo do Pasolini no jornal, nesse ano que ele foi assassinado, que é no Corriere della Sera, e foi, que é o jornal, né, onde ele publicou, foi incluído nas Lettere Luteranae, nas letras luteranas, nas cartas luteranas, né, 76, póstumo. Para quem não se droga, aquele que se droga é alguém diferente, entre aspas. E como tal, é em geral destituído de humanidade, seja através do rancor racista que os diferentes sempre atraem sobre si, seja através da eventual compreensão ou piedade. As relações com o diferente, sempre entre aspas, intolerância ou tolerância são a mesma coisa. É preciso, entretanto, dizer que enquanto os intolerantes acreditam que a diferença dos diferentes não tem explicação e merece, portanto, somente o ódio, os tolerantes se perguntam com frequência, mais ou menos sinceramente, quais as razões dessa diferença. Ora, tanto eu como meu leitor somos tolerantes, entre aspas. Existe alguma dúvida quanto a isso? Por isso a pergunta que eu coloco é a seguinte: por que razão os diferentes são os drogados? Que são os drogados se drogam. Existe, sem dúvida, uma explicação que diz a respeito aos indivíduos e, portanto, à psicologia. Se eu falo e faço uma análise sem moralismo, sem sentimentalismo, nem cumplicidade, de um drogado em particular, é uma vida concreta que de imediato requer o meu exame, com a sua infância, seus pais, seus problemas, etc. Portanto, aquele mínimo de conhecimento analítico de que todo intelectual dispõe basta para que se chegue a um diagnóstico. Aliás, é eternamente o mesmo, desejo de morte. Um tal fim individual, muitas vezes até consciente, lança uma luz retroativa e de baixo sobre toda a individualidade analisada, que assim se torna profundamente coerente, um todo único e distinto. A diferença, entre aspas, é sempre inacessível. Mas ao passo que a relação com o drogado em particular é, por assim dizer, aberta e irredutível, e que o excesso de concretude de um caso humano é sempre evasivo em relação à história, a relação com a massa de drogados, ou melhor, com o fenômeno da droga, pode, ao contrário, se tornar objeto de discurso, racionalizada, historicizada. No que concerne à minha escassa experiência pessoal, o que eu acredito saber a respeito do fenômeno da droga é o seguinte dado de fato: a droga é sempre um paliativo. É precisamente um paliativo da cultura. E precisamente um paliativo da cultura. Assim formulada, a coisa é certamente demasiado linear, simples e genérica, mas as complicações efetivas aparecem quando as coisas são examinadas de perto. Num nível médio, no que diz respeito a muitos, entre aspas, a droga vem preencher um vazio causado justamente pelo desejo de morte e que é, portanto, um vazio de cultura. Para amar a cultura é preciso uma forte vitalidade, porque a cultura, em sentido específico, ou melhor, classista, é uma posse, e nada requer uma energia mais obstinada e alucinada do que o desejo de posse. Quem não possui nem em dose mínima essa energia, renuncia. E como? Por causa de seus traumas, da sua sensibilidade. Em geral, se trata de um indivíduo destinado à cultura específica da elite, eis que se abre ao seu redor aquele vazio cultural que é, aliás, desesperadamente desejado por ele, para poder morrer, vazio que ele preenche com o paliativo da droga. O efeito da droga, além disso, mimetiza o saber racional através de uma experiência, por assim dizer, aberrante, mas de qualquer forma homóloga a ele. Também no nível superior, verifique-se algo parecido. Existem literatos e artistas que se drogam. Por que o fazem? Creio também para preencher um vazio. Mas aqui não se trata de um vazio de cultura simplesmente, mas de um vazio de necessidade e de imaginação. A droga, nesse caso, serve para substituir o dom pelo desespero, o estilo pela afetação. Não estou julgando, mas apenas dizendo uma coisa. Existem épocas em que os maiores artistas são justamente os maneiristas desesperados. O leitor deve, com certeza, ter notado que até aqui falei do fenômeno da droga nos mesmos termos em que poderia dele ter falado há 10 ou 20 anos atrás, para não dizer um século atrás.
Em outras palavras, falei de um conjunto de indivíduos que, por boas razões pessoais, decidiram se perder, exercer a grande recusa, entre aspas, renunciando ao grande e consolador usufruto dos valores vigentes de uma cultura e as lisonjas daquela posse objetiva em que ela consiste no caso concreto e individual. Na realidade, falei da cultura específica, de elite, de classe. Mas a palavra cultura não indica somente a cultura específica, de elite, de classe. Indica também, antes de mais nada, segundo o uso científico que dela fazem os etnólogos, antropólogos, melhores sociólogos, o saber e o modo de ser um país no seu conjunto, ou seja, a qualidade histórica de um povo com uma série infinita de normas, muitas vezes não escritas e até mesmo inconscientes, que determinam a sua visão da realidade e regem o seu comportamento. Ora, existem períodos históricos em que não há espaço para a droga, ou melhor, que tal espaço consiste tão somente no vazio interior, cultural interior de indivíduos particulares, que decidiram antecipar com esse vazio a própria morte e aceleraram com o paliativo cultural da droga. Um dos períodos históricos no qual não houve espaço para a droga foi, por exemplo, o período histórico em que há pouco tempo e com tão aparente felicidade superamos. Tratava-se de um fato, de um período de repressão clerical fascista, os 20 anos de fascista, os 30 anos de democracia cristã. Nesse período, falo da Itália, ainda sou, para minha vergonha, italianista e dialetólogo. Persistia na classe dominada, isto é, praticamente em um país que não havia feito nenhuma revolução, cuja classe dominante era numericamente uma oligarquia, o Vaticano, as grandes indústrias do norte, quase mais nada, e cujas classes médias não passavam de grandes massas plebeias, com um nível econômico apenas um pouco mais alto. Persistia, como ia dizendo, em todo o povo italiano, camponês, para-industrial, a cultura, ou melhor, um conjunto de culturas particularistas, onde os valores e modelos eram solidíssimos e a tradição exclusiva. A repressão desse povo, por parte dos poderes clericais fascistas que sucederam, consistia em dar um sentido oficial e, portanto, idiota, alienado aos valores reais de tal tradição popular e impô-lo com a força policial. Numa tal situação histórica, o fenômeno da droga só podia ser um fenômeno estritamente burguês, ou seja, a droga só podia ser um paliativo numa cultura específica de elite, classista. O povo não tinha nada a ver com isso. A sua cultura não estava em discussão, nem em crise. Era tal como era há séculos, para não dizer há milênios. Toda a tradição popular é, na verdade, transnacional. O que estou querendo dizer? Só saltar um trecho aqui para ficar mais breve, o vídeo está ficando longo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o fenômeno da droga mudou radicalmente de natureza em relação ao que era 10 ou 20 anos atrás. Tornou-se um fenômeno de respeito à massa e compreende, portanto, todas as classes sociais, mesmo se o modelo continue sendo pequeno burguês, seja provavelmente fornecido pela contestação. Portanto, vivemos hoje um período histórico onde o espaço ou vazio para a droga aumentou enormemente. E por quê? Porque a cultura, no sentido antropológico, total na Itália, foi destruída ou está em vias de destruição. Assim, seus valores e seus modelos tradicionais, usa essa palavra aqui no seu melhor sentido, ou não contam mais ou não começam a não contar mais. Por exemplo, os dois valores Deus e família, que são os dois valores idiotas alienados, quando em seu nome são os padres moralistas que falam, ou até mesmo dilemas, mas que são dois valores tout court, quando em seu nome se institui na vida popular, talvez abaixo do nível daquilo que chamamos de história. Hoje não contam mais. Hoje não se pode falar mais em nome deles a nenhum jovem, muito menos a um jovem drogado. A queda do prestígio próprio, todos os valores de uma cultura inteira, não deixa de produzir uma espécie de mutação antropológica e de causar uma crise total. Todas as classes sociais estão nisso envolvidas e a perda dos valores diz respeito a todos, embora sejam os jovens das classes pobres os mais atingidos, precisamente porque vivem uma cultura bem mais segura e absoluta do que a vivida pelos jovens das classes dominantes. Vejo que no Unitá, um jornal comunista, a tendência é limitar o fenômeno da droga, com o intuito de, no fundo, desdramatizante ou para culpabilizar, segundo o esquema já clássico, a sociedade. Na verdade, o fenômeno da droga é um fenômeno no interior do fenômeno. E é este o segundo fenômeno mais amplo, o que importa, que é, sem dúvida, uma verdadeira tragédia histórica. Trata-se, insisto, da perda de valores de uma cultura inteira, valores que não foram, todavia, substituídos por outros de uma nova cultura. A menos que tenhamos de nos adaptar, como, aliás, seria tragicamente correto, e considerar o consumismo uma cultura.
O grande fenômeno da perda não ressarcida dos valores, que inclui o fenômeno extremista da massa da droga, o fenômeno extremista de massa da droga, diz, portanto, respeito a todos os jovens do nosso país, exceto por enquanto, como já tive a oportunidade de dizer aos jovens que fizeram a única escolha cultural e elementar possível, aos jovens inscritos no PCI. Os jovens italianos, no seu conjunto, constituem uma chaga social, talvez já insanável. São ou infelizes, ou criminosos, ou criminaloides, ou extremistas, ou conformistas, e tudo numa medida até hoje desconhecida. O fato de os drogados se colocarem, por assim dizer, na vanguarda dessa determinação irrevogável dos jovens, viverem um vazio e uma perda, de assumirem a condição de inacessíveis, isto é, de não aceitarem mais em nada do que se possa falar a eles, a não ser que se trate de argumentos subculturais, por essa razão, digo, não sinto de fato nenhuma ternura pelos jovens que se drogam. Pelo contrário, tendo a sentir uma priorística e forte antipatia por eles. Por um lado, há a sua presunção chantagista de realizarem um ato subcultural que eles mistificam. Por outro, a minha relutância pessoal em aceitar a fuga, a renúncia, a indisponibilidade. É por isso que quando Panella realizou seu gesto de desobediência a favor da discriminação da droga leve, imediatamente me ocorreram pelo menos 10 outros motivos para realizar um semelhante gesto de desobediência, naturalmente suplantando Panella à esquerda. Mais cedo ou mais tarde citarei esses motivos, mas por enquanto devo dizer que entendi que a luta pela descriminalização da droga, igualmente da droga pesada no que diz respeito, é um ato central e não marginal de uma luta pela tolerância verdadeira. Por quê? Quase todos os meus colegas intelectuais se declaram convencidos de que a Itália, de algum modo, tenha melhorado. Na realidade, a Itália é um lugar horrível. Basta passar alguns dias no exterior e depois regressar. Tive exatamente do abismo no qual os italianos se debatem, como vermes, voltando até mesmo de Barcelona. Cidade que, todavia, provoca uma angústia de fazer perder o fôlego, passada irrespirável. E falo principalmente da Itália dos jovens. Portanto, se existe alguém que, percebendo isso talvez inconscientemente, e talvez até mediante mistificações subculturais, queira morrer, como pode impedir uma sociedade que lhe oferece um espetáculo tão trágico. Então, e falo principalmente da Itália dos jovens. Olha que interessante essa pergunta, eu vou finalizar. Portanto, se existe alguém percebendo isso, talvez inconscientemente, e talvez até mediante mistificações subculturais, queira morrer, como pode impedir uma sociedade que lhe oferece um espetáculo tão trágico, tão repugnante de si mesma? Uma boa pergunta para a nossa sociedade hoje em dia. Boa noite.